Bom dia a todos. Gostaria, antes de mais, de começar por agradecer o amável convite do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monceiro de Cavaleiros e dizer que é com um grande gosto que estou novamente no seu Conselho e, portanto, essa era a primeira nota de agradecimento. A segunda é de felicitação. Felicitar por esta iniciativa, porque não só aquilo que tem sido já o sucesso das diferentes feiras de caça e turismo que têm sido realizadas, mas também a capacidade de reinventar todos os anos e acrescentar valor e inovar, e este ano com um dado novo que foi acrescentar também a dimensão do conhecimento com a realização do primeiro Congresso de Turismo. E por isso, naturalmente, não posso deixar de o felicitar por este Congresso e, sobretudo, por a oportunidade de o fazer, de o tema da humanização do turismo, porque o turismo é uma indústria de pessoas para pessoas, e também da oportunidade de ter uma discussão que não se circunscreve, e que poderia ser, e era legítimo, às dimensões locais, mas não, é debater a escala local, numa perspectiva, trazendo também perspectivas regionais, que tivemos aqui agora da Comissão de Coordenação da Região Norte e da Entidade Regional de Turismo, também de âmbito nacional e também perspectivas internacionais, como foi o caso de ontem, com vários testemunhos. E essa riqueza de perspectivas, quer de escalas territoriais, quer nacional versus internacional, é de felicitar e, por isso, como dizem os brasileiros, permitam-me que o parabenize pela iniciativa que fez. Quanto ao tema que hoje vos trago aqui, que foi-me pedido para falar sobre a Estratégia Nacional de Turismo. Em rigor, não vos poderei falar sobre a versão final da Estratégia Nacional de Turismo, porque essa terminou há pouco tempo o seu período de consulta pública e por isso aquilo que eu vou partilhar convosco é, de alguma forma, as linhas mestras daquilo que é o documento que esteve em consulta pública, que foi produzido pelo Turismo de Portugal, a Estratégia para o Turismo 2027, portanto uma estratégia a 10 anos, e do processo que foi feito e do ponto em que está essa mesma estratégia. Este documento estratégico foi lançado no dia 24 de maio, uma conferência de lançamento que marcou a discussão pública e que teve, portanto, desde logo uma marca que procuramos inscrever neste processo. Uma marca de abertura de ouvir pessoas dentro do setor do turismo, se é que o turismo se pode chamar setor, porque é uma atividade transversal, mas digamos pessoas dentro da atividade turística e outras pessoas fora da atividade turística. E daí que desde logo incluímos um painel de inside of the box e out of the box, ouvindo pessoas das diferentes áreas. Depois, para além dessa conferência, que marcou logo o início da discussão, em termos de metodologia, e isto marca um bocadinho o processo que foi feito, o que é que foi entendimento de fazer? Por um lado, a realização de focos grupos internacionais, isto é, fomos ouvir a procura turística. Por outro lado, laboratórios estratégicos de turismo, ouvimos as diferentes regiões do país, as 7 regiões no NUTS 2, e também através de plataformas tecnológicas para que qualquer cidadão pudesse dar o seu contributo para além das oportunidades que existiam no âmbito das sessões públicas. E, ao nível dos focos grupo, e este foi um dado que diria que pela primeira vez se fez no desenho de uma estratégia para o turismo em Portugal, foi ouvir quem vende e comunica a nossa oferta turística, porque de facto não faz, a nosso ver, muito sentido estar a planear ou desenhar uma estratégia para o turismo nacional e não perceber o que é que pensam os operadores turísticos que comercializam a nossa oferta, aquilo que são as agentes de viagens, aquilo que são os opinion makers, e foi isso que fizemos em 5 mercados estratégicos. No mercado francês, no mercado alemão, Reino Unido, Espanha e no mercado fora da Europa, no mercado brasileiro, onde realizámos essas auscultações nesses 5 mercados, com mais de 80 participantes, onde ouvimos operadores e agentes de viagens e líderes de opinião, e que foram contributos muito ricos acerca daquilo como é que eles olham de fora para dentro do nosso país. Para além daquilo que foram a auscultação dos mercados internacionais, ouvimos as regiões, fizemos os 7 laboratórios territoriais, foram mais 3 temáticos que depois fizemos, sobre conhecimento, emprego e formação, e competitividade e inovação, e essas 10 sessões públicas mobilizaram mais de 1000 participantes, e esse também foi um dado muito importante para, no fundo, colhermos a obtenção de um referencial estratégico para os próximos anos, que, devo dizer, consubstancia uma visão de longo prazo com uma ação no presente.
E sobre o facto de ser uma estratégia há 10 anos, permitam-me que partilhe convosco de uma análise benchmarking que fizemos acerca de 20 planos internacionais. A sua esmagadora maioria tinha estratégias há 10 anos. E, portanto, é possível, sim, definir as grandes linhas de atuação, mas depois, naturalmente, temos que ter um período mais no curto prazo, a 2, 3 anos, e é isso que também pretendemos nesta fase final do programa, deste plano estratégico, conferir também uma visão de concretização, uma visão de ação. E isso também esta estratégia vai contemplar. Esta estratégia, o que podem encontrar ainda no documento que está em consulta pública e que na sua matriz, na versão final, assim vai constituir, tem um diagnóstico sobre o turismo nos últimos 10 anos, porque para planear o futuro temos que perceber não apenas a espuma dos dias, qual foi a taxa de crescimento dos últimos semestres, ou do último mês, ou do último ano, temos que olhar para um horizonte temporal para termos uma visão mais sustentada daquilo que foi o crescimento do turismo do país, os grandes desafios que se colocam, e sobre esses partilharei aqui convosco, o referencial estratégico e depois o modelo de gestão e monitorização. Estes são os grandes capítulos que poderão encontrar na ET27, de forma mais abreviada, a Estratégia para o Turismo 2027. E nessa estratégia nós identificámos 10 desafios. 10 desafios que, no fundo, marcam a estratégia para o turismo nacional. Em primeiro lugar, as pessoas, numa lógica da importância de promover o emprego, a qualificação e valorização dos recursos humanos e também o aumento dos seus rendimentos. Porque, de facto, o turismo também, como disse, é uma indústria de pessoas para pessoas, nós temos que ter aumento das receitas, temos tido, das dormidas, dos proveitos, mas é importante que também isso se reflita naquilo que são os rendimentos das pessoas e naquilo que é também a dignificação dos profissionais do turismo. E por isso, um primeiro desafio, a valorização das pessoas. Um segundo desafio, e especialmente importante no território onde nos encontramos, a coesão, mitigar as assimetrias regionais. Para que tenha uma ordem de grandeza, cerca de 75% da nossa atividade turística do país, e aqui medida pela procura das dormidas, que é um dos principais indicadores, concentra-se em 3 regiões: Algarve, Lisboa e Madeira. E se quisermos olhar numa perspectiva só do continente, cerca de 90% da nossa procura turística está no litoral. O que significa que um desafio de mitigar as assimetrias regionais, também no campo do turismo, ele é especialmente relevante. E se há área que de facto pode combater de forma mais eficaz ou com um contributo muito positivo, é precisamente o turismo, dado que os recursos turísticos que possuem os territórios do interior e que é de especial exemplo o caso de Trás-os-Montes e também aqui o caso das Terras de Cavaleiros. Terceiro desafio, crescer em valor. Não basta crescer em dormidas, sim, é importante termos refluxos turísticos, mas mais do que isso, mais importante é crescer em receitas turísticas, crescer em valor, crescer no chamado RevPAR, na receita média por quarto, porque no fim do dia é isso também que nos interessa mais, crescer em valor do que propriamente em quantitativo, porque também se crescemos muito em quantitativo, pomos em causa aquilo que há pouco o Sr. Engenheiro Ricardo Magalhães falava, que é a sustentabilidade e cuidar o território, aquilo que é a base de sustentação da atividade turística. Um quarto desafio, a sazonalidade, também já aqui hoje referido. Esse é um desafio transversal a todo o país, mas de forma mais evidente noutras regiões, como no caso do Algarve. Um quinto desafio tem que ver com a acessibilidade. O reforço da acessibilidade, acessibilidades aéreas é especialmente relevante. Basta, um bom exemplo disso é olhar para o caso da região do Norte, aquilo que foi o reforço das ligações aéreas do aeroporto do Porto aos diferentes sítios, destinos de origem dos mercados internacionais, e isso permitiu abrir a região ao exterior e isso permitiu gerar novos fluxos, novas procuras para a região. Diria mesmo que essa é uma das principais fatores responsáveis pelo aumento da procura turística da região. Depois, um sexto desafio é a procura. Nós temos que conhecer melhor a procura, perceber o que os mercados pretendem, perceber, porque não basta estar a planear em circuito fechado, em laboratórios, quando nós não sabemos efetivamente o que quer a procura. E, portanto, aquilo que é o desenho das nossas operações, aquilo que é o nosso planeamento, seja das empresas, seja das instituições, é o conhecimento da procura. O sétimo desafio, inovação, a nossa capacidade de permanentemente inovar, de acrescentar valor. Não basta ter o território, temos que acrescentar valor e inovar também ao nível do património cultural. Nós temos um rico património cultural, mas temos que também transformá-lo em valores económicos e isso, a capacidade de inovar, é fundamental. Sustentabilidade.
De facto, como disse, a base de sustentação da atividade turística é o território, sem os quais não há turismo, e em muitos casos estamos a falar de bens e recursos públicos, e por isso a preservação e a valorização desses recursos naturais, culturais e patrimoniais é fundamental, e por isso o desafio da sustentabilidade também aqui inscrito. O nono desafio tem que ver com a simplificação, desburocratização, o retomar do Simplex+, a simplificação da vida às empresas, aos cidadãos, é algo que tem que estar permanentemente em ação. Mas também não pode ser apenas um ato de mudança de legislação ou de melhoria da legislação, é também melhorar as práticas de trabalho, aquilo que são as práticas de cooperação entre as instituições, é fundamental esta dimensão da simplificação. Por fim, o investimento. Podemos ter boas estratégias, mas precisamos também ter recursos financeiros associados e, se possível, e sempre desejável, que os recursos sejam afetos às estratégias que são definidas, para evitarmos que tenhamos recursos financeiros a ser alocados de um modo e as estratégias a apontar por outro. E por isso, aqui a dimensão do investimento sim é necessário, mas também a sua ligação às estratégias definidas. E com estes 10 desafios, identificámos 5 eixos prioritários. Valorizar o território, a base de sustentação da atividade turística, e aqui, desde o património natural ao mar, à nossa costa, ao património histórico, aos centros históricos, às cidades e regiões, são dimensões que podem encontrar em cada um destes eixos prioritários. Impulsionar a economia, capitalização das empresas, simplificação dos custos de contexto, a baixa do IVA na restauração foi um exemplo também desse contributo para a baixa de reduzir os custos de contexto, potenciar o conhecimento, a valorização dos recursos humanos, a formação profissional, a investigação e desenvolvimento, são áreas que também estão inscritas nesta estratégia. Gerar conectividade na lógica de abrir as regiões e o país ao mundo, das ligações aéreas, como há pouco falava, que é fundamental na área do turismo, mas também conectividade naquilo que é a cooperação entre os vários parceiros. E, por fim, podemos ter uma oferta turística organizada, podemos ter o território valorizado, podemos ter economias mais capitalizadas, mas temos que projetar e dar a conhecer o nosso território. E por isso o último eixo chama-se Projetar Portugal, Portugal e as suas regiões, quer ao nível da promoção externa, mas também na dinamização da promoção do turismo interno, é também um quinto eixo que aqui está inscrito. E, de facto, inscrevemos no centro desta estratégia as pessoas. As pessoas, diria que são o cerne da nossa estratégia para o turismo, em que assenta numa tripla hélice, assim quisermos. As pessoas na dimensão dos residentes, porque só interessa ao turismo e à atividade económica do turismo se permitir a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos que vivem nos territórios. Os visitantes, naturalmente, porque também queremos ter um turismo que permita a satisfação de quem nos visita, e também os profissionais, aqueles que trabalham no turismo, aquilo que é a dignificação dos profissionais de turismo e as suas profissões e rendimentos. Para além daquilo que foram os eixos, identificámos também ativos estratégicos. E os ativos estratégicos são aqueles que nos distinguimos aqui em 3 dimensões. Os diferenciadores. Os diferenciadores são aqueles que consideramos que nos distinguem dos demais. Aqueles que são únicos, que são recursos endógenos do território. E nesse caso identificou-se o clima e a luz, a história e a cultura, um país com mais de 900 anos de história, o mar, a natureza e a biodiversidade e a água. E, no caso do território onde estamos, é especialmente relevante a natureza e a biodiversidade e o elemento água. O elemento água, que aparentemente pode parecer algo excêntrico, mas o que é verdade é que nós, especialmente no interior, e quando inscrevemos um desafio que é a coesão territorial, onde somos especialmente ricos é no recurso água. Basta pensar que o maior lago artificial da Europa fica em Portugal, fica no Alqueva, basta pensar noutras albufeiras, como é o caso de Castelo de Bode, as lagoas da Serra da Estrela, ou pensar no caso que temos aqui emblemático e de excepcional valor e interesse turístico, que é a Albufeira do Azigo. E por isso, quando nós inscrevemos a coesão territorial, também depois temos que ser consequentes com os ativos estratégicos. E a água e os elementos diferenciadores aqui estão presentes também nesta estratégia. Depois, os ativos qualificadores, isto é, aqueles que permitem, de alguma forma, enriquecer a experiência turística, permitem, de alguma forma, qualificar a nossa oferta turística. E aqui acrescentou-se a gastronomia e vinhos, como algo que enriquece e que dá notoriedade e que enriquece a experiência turística, e também os eventos de natureza artística, cultural, desportivos e de negócio também, que contribuem não só para a animação turística dos territórios, mas também para a projeção internacional. Ativos emergentes, o bem-estar,
e o living, o viver em Portugal. O viver em Portugal porque também cada vez mais estrangeiros procuram Portugal para viver, para comprar casa e também para estudar. E por isso a dimensão do viver em Portugal é algo que aqui foi também inscrito. Por fim, um ativo único e transversal que consideramos especialmente relevante também no contexto desta estratégia é as pessoas, uma vez mais. E as pessoas como ativo transversal, porque verdadeiramente Portugal tem esta boa capacidade genuína de receber bem, de acolher bem, e é algo inimitável, se assim quisermos, e que tem que ver com a nossa vocação também universalista e com a nossa arte de bem receber. E isso está, aliás, demonstrado quando olhamos para aquilo que são os estudos de opinião feitos a vários estrangeiros, em que um dos principais itens que aparece logo é o nosso acolhimento, a nossa hospitalidade, e por isso é algo que também aqui inscrevemos e que remete para, aliás, o tema deste congresso, a humanização do turismo e o valor humano do turismo. Porque verdadeiramente nós podemos ser muito bons tecnologicamente, podemos ter bons hotéis, mas é no fim do dia que, pelo contacto humano e pela dimensão do contacto entre as pessoas e o turista, que se definem a experiência turística e a qualidade. Para concluir, esta estratégia ou este documento que estava em discussão pública e que está agora em fase final, é um documento com foco, que identifica ativos estratégicos concretos, com eixos, com linhas de atuação prioritária, que vamos incluir também projetos âncora, em sentido macro, daquilo que se pretende para uma lógica de curto e médio prazo. Está em fase final de consolidação, como disse, e esperamos concluir isso no final deste trimestre, portanto até ao final de março, e é um documento que foi de facto trabalhado e em articulação com as diferentes regiões. Antes de terminar, pedia alguém da organização com quem já combinei que me pudesse passar um vídeo que preparámos também e que resume um pouco a importância económica e social do turismo e que nos fala um pouco do primeiro ponto desta estratégia, que é o diagnóstico, e depois a seguir terminaria com 2 ou 3 palavras. Se puder passar o vídeo. Portugal tem hoje um lugar de destaque no turismo internacional, sendo considerado o 15º destino mais competitivo do mundo. O turismo representa 15,3% das exportações nacionais. Nos últimos 10 anos, as receitas turísticas cresceram em média 6,2% ao ano e as dormidas tiveram um crescimento médio de 3,3%. Em 2015, o RevPAR foi de 37,8 euros, o que é ainda um valor baixo. Mantemos uma sazonalidade elevada e uma baixa permanência média dos visitantes. É certo que a capacidade de alojamento aumentou, que é maior a qualificação e a oferta de hotéis de 4 e 5 estrelas. Também se verifica uma evolução de novas formas de alojamento e de novas atividades de animação turística. Os recursos turísticos, como o património cultural e natural, estão mais qualificados e dispomos de melhores infraestruturas. E os números provam que somos cada vez mais procurados. É notório o aumento de passageiros de voos internacionais e de ligações aéreas para Portugal. Mas também temos empresas descapitalizadas, baixos níveis de instrução nos profissionais de turismo, estagnação no emprego. Mantêm-se os baixos salários e permanecem as assimetrias regionais. A importância económica e social do turismo no país, a par de uma conjuntura em mudança e de um contexto internacional cada vez mais competitivo, impõem a criação de uma estratégia partilhada para o turismo em Portugal, que combina uma visão de longo prazo com uma ação no presente e que assegure estabilidade nas políticas públicas para o turismo. Precisamos de uma estratégia participada, com o envolvimento de todos, centrada nas pessoas, nos turistas, nos profissionais, nos portugueses. Uma estratégia que interessa aos portugueses. Que precisa do seu espírito crítico, criativo, empreendedor, da sua capacidade de surpreender e fazer diferente. Para construirmos juntos o turismo que queremos para Portugal nos próximos 10 anos. E, portanto, este vídeo o que tem de dado diferente face ao que foi feito, portanto, isto foi apresentado no dia 24 de maio, hoje podemos dizer, e portanto a data, à altura, ao nível do valor das exportações era de 15,3
isto é, o turismo é a maior atividade económica exportadora do país, e o vídeo que nos demonstra que representa 15,3% do total de exportações de bens e serviços. Hoje, com os dados que temos, já com ainda previsório, mas de 2016, e esse é o dado que não está aqui atualizado, é que o turismo representa já hoje cerca de 17% do total de exportações de bens e serviços do país, o que reforça ainda mais a importância do turismo, mas também a responsabilidade que temos perante o nosso território, e aqui sublinho uma vez mais as palavras do engenheiro Ricardo Magalhães, que aliás cumprimento de forma especial, com quem tive o privilégio e o gosto de trabalhar durante muitos anos, e que estou muito grato, da importância da preservação do território como base da sustentação da atividade turística. E bom, eram estas notas que tinha para partilhar convosco. Uma vez mais, reiterar o agradecimento do Sr. Presidente da Câmara Municipal, felicitá-lo por esta iniciativa, por este congresso, e dizer que da parte do Turismo de Portugal estamos sempre ao dispor para aquilo que entenderem, e um bem-aja a todos pela atenção. Muito obrigado.